Salve, salve pessoal, meu nome é Guilherme, eu tô passando aqui para deixar para vocês 3 pequenos episódios sobre um tema que eu acho muito legal, que é socialização, interação social e agentes de socialização. Essa aula eu dei ano passado numa revisão para os alunos do ensino médio, e aí estava aqui registrado, guardado esse arquivo, eu comecei a ouvir, eu falei, poxa, tá aqui um tema legal que eu acho que eu posso transformar e subir na plataforma, tá? Espero que vocês gostem, bom episódio e vamos que vamos. Bom dia a vocês, bom dia. Vamos para a nossa aula de revisão aqui. Seguinte, o conteúdo de sociologia de vocês vai cair 3 temas. Socialização, eu vou passar o slide lá do GG para vocês, do gg.gg/socicote1. É o mapa de número 13, vai ter os números dos mapas, tá? Depois vocês podem olhar com calma em casa, se precisar revisar. Socialização, agentes de socialização, onde a gente socializa, e interação social. Via de regra, a gente tem que lembrar que a sociologia ela trabalha com as relações humanas. As relações humanas, para a gente, da sociologia é muito importante. E a gente entende que o ser humano ele é muitas coisas. O ser humano ele é uma dimensão biológica, que o Paulão vai trabalhar na biologia. Ele é uma dimensão química, que o Heitor vai trabalhar em química. Ele é uma dimensão histórica, que o Guilherme trabalha na história. E ele é uma dimensão social, que nós trabalhamos na sociologia. Logo, ser um ser humano é se fazer ser humano. A gente não nasce. A gente nasce sapiens, homo sapiens, né? Que nem os homens da caverna. E aí a gente precisa aprender a sentar, a comer, a falar, a rezar, a fazer todas essas coisas. Isso é ensinado, tá bom? E é isso que a gente chama de socialização. Então, há um ditado popular que diz que a gente nasce humano e, ao nascer o filhote da raça humana, a gente vai se aprendendo com outros humanos, beleza? Isso significa que nascemos com potencial para ação humana, afeto, cozinhar, jogar bola, fazer poesia. Só que se a gente não estimular isso, a gente nunca vai chegar. Então, a socialização é a forma pela qual a gente passa a fazer parte de uma sociedade, a pensar como a gente pensa, a gostar das coisas que a gente gosta e a não gostar do que a gente não gosta também, tá bom? Então, a socialização é um processo de aprendizado que dura a vida inteira. Inicia quando a gente nasce, né? E o primeiro lugar onde isso vai acontecer é na nossa família. Então, do nosso nascimento até a nossa morte, a gente vai aprender. Não existe ninguém que não aprenda. Enquanto a gente tiver vida, a gente está aprendendo, está mudando, está evoluindo. Tá? Isso só para quando a gente morre, né? Então, tem 2 tipos de socialização. A primeira é a socialização primária. Acontece em casa. Léo, seu atentado, para de se mexer. Fica comigo aqui, presta atenção. Tá. Socialização primária é a primeira fase, tá? Pensa, a gente sai da barriga da mãe, a gente tem que aprender que para mamar tem que chorar, entende? Então, o primeiro contato com o mundo, para além da barriga, do útero da mãe, é na nossa casa. Lá vai ser os primeiros lugares que a gente vai entender que a gente não está mais dentro da barriga da mãe, que existem outras coisas, entende? Isso a gente chama de socialização primária, é fundamental. Uma criança que não tem essa fase de estímulo, por isso que a mãe, quando vai dar comida, fala, olha o aviãozinho, aí a criança fica olhando lá e come. Entende? Se não tiver esse estímulo inicial, a gente não vem a ser o que a gente é. Porque é ali que a gente vai aprender a coordenação motora fina, ou a nossa primeira fase, que é andar, falar, pedir, se alimentar. Questões básicas mesmo, cuidar da higiene pessoal, entende? Então, essa primeira fase, ela é fundamental. Sem ela, não tem o resto. Imagine que, sabe uma casa? Quando a gente vai fazer uma casa, tem a fundação. A fundação é a socialização primária. Crianças que não aprendem isso, possivelmente podem ter alguma dificuldade intelectual, elas podem gerar alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos, elas não vão conseguir vocalizar, falar, entende? Então, isso aqui é fundamental. E o primeiro lugar onde ocorre é na família, tá? Pai, mãe, irmãos, avós. A segunda fase, ou a secundária, é todo o resto da vida. Entende? Quando começa a ir para a catequese, para a escola, tu começa a lidar com pessoas para além da tua família, tá? Esse período a gente chama de socialização secundária, vai até morrer, entende? Então, por exemplo, há um tipo de Léo na escola, há um tipo de Léo quando vai jogar LOL com os amigos, há um tipo de Isa na escola, há um tipo de Isa na poesia, sacou? Então, isso vocês vão fazer
ao longo de toda a vida. A socialização secundária, igreja, escola, ciclo de amigos, tá? Então, por meio da socialização, a gente aprende jeito de pensar. Ah, isso é certo, isso é errado, isso é legal, isso é chato. A gente aprende coletivamente música, arte, beleza? As normas e as regras sociais. Ah, a gente aprendeu que é feio roubar. Então, isso é uma norma social. Quando a gente está em um ciclo social, a gente fala, pô, não quero fazer isso, é feio. Varia de sociedade para sociedade. Nem toda sociedade pensa de maneira igual, então a sociedade vai influenciar a forma como a gente pensa. Já existe antes do nosso nascimento, né? O mundo está posto antes da gente nascer. Antes de eu e você nascer, já tinha máscara, escola, lei, recuperação, já tinha tudo isso. E aí a gente vai acabar se adequando e aprendendo um pouco sobre esse mundo. Ô, Léo, vou desligar essa jossa aqui, porque isso aqui tá muito frio. O outro ali tá todo encolhido ali, ó. Tá? E isso regula a vida social. Tranquilo? Quando o indivíduo não aprende a socialização, o que acontece com ele? Quando ele não se adequa à socialização? Quando a gente faz algo que a sociedade não gosta, o que acontece com a gente? Punição. Essa punição pode ser feita de que maneira? De que maneira? Verbal, fisicamente. Quais são os espaços de punição? Ou de segregação, que a gente pode chamar, de separação? Sanatório? Porque pensa, se o cara não sabe a regra, ele é doido. Então bota o cara no sanatório. Ou se o cara faz algo errado, que a sociedade julga errado, prisão. Então a gente cria espaços de controle, tá? Então, há uma espécie de controle social que leva os indivíduos a se comportarem de uma determinada forma. Consegue entender? O fato de saber que se eu não me comportar como a sociedade, a escola, a família deseja, alguma punição eu vou ter. Quando o pai de vocês diz, se você não tirar a nota tal, eu vou tirar teu celular. Aqui tem uma forma de controle. Se você não fizer algo que eu acho adequado, existe um controle social. Quando a gente diz, eu sou livre, livre até uma certa parte, assim. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, porque tem uma sociedade que controla um pouco a gente, tá? Quando a gente falha, há o desvio, e esse desvio vem com penalidade ou sanção. Então pode ser o sanatório, pode ser a prisão, pode ser, tu não vai sair na festa fim de semana com os teus colegas. Beleza? Mapa 13, socialização. Primeira parada que a gente vai pegar. Isso aqui é alguma dúvida? Léo? Não? Tu fica comigo, nego? Ó, tem o caso da Oxana Malaya. Já viram o menino lobo, o Mowgli? Tu já viu, já passei, né? Léo, já viu o Mowgli? Já viu o filme do Mowgli? Qual é a história do Mowgli? Mas qual que você tá falando? Do desenho ou do Tarzan? Qualquer um. Do filme eu já vi. É um boy. Na mata. E aí ele acaba tendo amizade com vários animais. Com uma pantera black, com um urso, com uma cobra, uma naja e assim por diante. Tá. E aí ele tem que se virar na mata. Isso. O filme do Mowgli, ele fala, existe até um conceito que a gente chama de síndrome de Mowgli. Uma criança que não aprende com... Por exemplo, para mim virar um ser humano, eu tenho que nascer da espécie humana, mas eu tenho que conviver com outros seres humanos. Para aprender a pegar os talheres, para aprender as coisas, me vestir, a andar, a falar. O caso do Mowgli, o desenho, ele romantiza um pouco. Mas uma criança, por exemplo, que não é criada por um ser humano, ela vai aí imitar, porque no primeiro momento da nossa vida a gente só imita. Entendeu? Uma criança começa a falar porque vê o pai, a avó, todo mundo... Ai, bebê, ele começa... e começa a tentar imitar. Se uma criança for criada com um lobo, ela vai imitar um lobo. Então, o filme do Mowgli, o desenho, ele é meio romântico, porque aparece o Mowgli falando. O Mowgli não falaria. O Mowgli andaria de 4, possivelmente, rosnaria, iria latir, porque é a forma como ele vê os outros fazendo, e ele quer imitar os outros. Entende? Então, a ideia da síndrome de Mowgli, ele acontece principalmente quando crianças da idade menor não têm esse acesso com outros humanos ou pessoas para aprender isso. Entende? Imagine que, vocês sabem ler e escrever. Cara, isso aqui, foi muito esforço para vocês aprenderem a ler e escrever. Porque não é natural, tá ligado? Isso não é algo natural, isso é o que a gente ensina. Assim como um cachorro quando vai caçar, ou quando ele vai farejar, é treinamento. Mais que ele nasceu com todo equipamento e uma sentido aguçado por faro, ele precisa treinar isso, entendeu? Chave isso, El. Chave isso. Ótimo. Então vamos lá.
Socialização, então, continuando. A socialização é o meio pelo qual o indivíduo aprende a ser membro de uma sociedade, tá? A imposição de padrões sociais no indivíduo, beleza? A experiência social começa no nascimento. Eu não lembro de sofrer antes de nascer, eu não lembro de ter medo antes de nascer, eu não lembro de ter fome antes de nascer. Eu começo a lembrar isso a partir do momento que eu nasço, então o nascimento é importante, tá? São componentes não sociais da experiência da criança que são modificados pela experiência social. Isso significa que desde os primeiros momentos de vida, a gente começa a aprender e ter regras sociais e os meios dos adultos, tá? Beleza? Então, por exemplo, esse padrão social é tão louco que até o nosso organismo. Quantas vezes você na aula, tua bexiga tá explodindo, o professor daquele não sabe que tua bexiga tá explodindo. Aí fala, professor, quero ir no banheiro, pelo amor de Deus, e não, fica aí. Entende? O professor de ensino religioso era assim, então, o que acontece? Percebam que cada um tem um relógio biológico, cada um, a biologia funciona de um jeito, tá? Mas a socialização consegue até afetar. Chega uma hora que, sabe, poxa, eu não vou pedir pro professor lá de ensino religioso deixar ir no banheiro, porque ele não vai deixar. Então, tu já treina o teu organismo para na aula de ensino religioso não ter vontade de ir no banheiro. Aí não, é uma questão de doença. Eu entendo, assim, mas percebe que há uma questão que é social que se sobrepõe ao biológico. A natureza tá chamando, né, cara? Eu preciso ir no banheiro, entende? Só que a gente acaba modelando. A hora de ir ao toalete, tá? Ela se constitui uma questão fisiológica que é submetida ao padrão social. Entendeu? Tem momentos que a sociedade não deixa de fazer o que a natureza pede, o que pode ser complicado, tá bom? Então, percebam que é uma imposição de comportamento no meio social que os adultos passam para os mais novos. O mundo não é como geralmente já pensou, se as crianças decidissem as regras. Todo dia a janta ia ser sorvete, Nutella. Então, aí vem o adulto e vai dizer, não, tu tem que comer salgado, tu tem que dormir tal hora, tu pode assistir isso, tu pode assistir aquilo. Consegue entender? Então, há uma imposição, há uma espécie de controle sobre os mais novos que é feito pelos mais velhos. Esse processo de modelagem varia de acordo com cultura, classe, de quem é o adulto e de quem é a criança. E a criança é configurada pela sociedade e é moldada. Então, assim, quando a galera diz, essa juventude tá perdida, mano, se a juventude tá perdida, a culpa é dos adultos, em parte. Que é os adultos que formaram essa juventude. Se a gente for pensar no processo de socialização. Chave isso? Tranquilo? Vai me levar. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer.